Olá pessoal, antes de continuarmos com essa série, entrarmos no assunto dessa última parte, eu gostaria de fazer um pequeno aviso. Eu posso estar soando um pouco mais irritado ou frustrado do que eu deveria com o que vai ser falado, porque eu acabei de gravar esse vídeo todo, estava editando, houve um problema com o som, o arquivo ficou corrompido e eu estou tendo que regravar tudo de novo. Eu já havia gravado e editado e eu estou tendo que reiniciar tudo do zero. Então, espero que vocês entendam que isso é um pouco frustrante. Mas vamos lá. Eu não vou tratar dos dois primeiros parágrafos, porque eu teria que me estender para tratar destes. Já respondi a estes nos primeiros dois vídeos. Vocês podem ir lá caso não tenham assistido ainda. Os dois primeiros vídeos têm absurdos realmente hilariantes. Esses absurdos desta parte são tão ridículos, tão fora da realidade quanto os demais, mas esses aqui são um pouco mais preocupantes, porque existem consequências diretas na vida cotidiana para os absurdos que ele apresenta aqui. Não só para ele, mas para as pessoas ao redor dele, incluindo potencialmente todos nós, porque o tipo de conduta que ele está suportando com as alegações dele neste vídeo implicam em um perigo para a sociedade como um todo. Lembra quando eu falei na primeira parte que quando ele ia para o discurso anti-ciência, que além das questões em relação à astronomia e física, quando ele tentava desacreditar a ciência, eu acreditava que ele se referia à evolução, à teoria microbiana de doenças. Pois é disso que nós vamos tratar hoje. É agora que nós vamos ver o horror das alegações dele. Vamos lá. Bom, mais uma vez, a gramática dele é péssima. Eu já mencionei isso nos últimos vídeos que eu tratei desse assunto. Eu vou tentar ler os argumentos dele sem fazer nenhuma correção. Se a leitura parecer estranha, é porque a gramática é péssima. E me desculpem se eu, sem perceber, fizer alguma correção, mas eu não consigo evitar. É asneira demais. O meu cérebro não consegue descer no nível dele. É neurologicamente impossível para mim ser tão crédulo e ignorante quanto este sujeito. Então, vamos lá. Ou intelectualmente desonesto bastante para apresentar o argumento de uma forma. Eu não consigo ler este como se eu acreditasse no mesmo. Não dá para mim, é impossível. Mas vamos lá. Já enrolei demais. Do mesmo modo, a ciência incutiu à humanidade que o Sol faz mal e que existe buraco de ozônio. Que coisa mais sem perna e cabeça. Pois é, pessoal, ele não consegue nem acertar um dito popular. Mas deixa pra lá. Não existe buraco de ozônio. O que existe é uma indústria de cosmético por trás para vender sim o causador do câncer, os protetores solares. Quem usa protetor solar está predisposto a obter câncer de pele. Do mesmo modo, a AIDS. Eu vou fazer uma pequena pausa. Né? Em primeiro lugar, nós temos aqui uma falácia de teoria da conspiração, de invenção de fatos, non sequitur, inversão do ônus da prova. Ai.
invenção de fatos, porque não tem como corroborar nada disso. E ad ignorante, porque ele não entende nem o básico da ciência e ele faz alegações sobre ciência. Bom, como eu falei, agora que nós conseguimos ver o horror da coisa. O fato dele não entender o que é o Sol faz com que ele não entenda os efeitos do Sol sobre nós aqui na Terra. Ele não entende como os raios solares são dispersos pela atmosfera, como a quantidade de radiação que chega até a gente varia de acordo com a hora do dia, por causa que, devido ao ângulo em que estamos em relação ao Sol, os raios solares precisam passar por mais ou menos da nossa atmosfera, e dessa forma a quantidade de radiação UV que chega até nós é maior ou menor. Bom, e aí ele entra com a falácia de teoria da conspiração dele, sem nenhuma fonte para isso, dizendo que o que causa câncer, e vamos ser caridosos aqui, como ele fala em um momento de uma forma genérica de câncer e logo em seguida ele fala de câncer de pele, vamos entender que ele estava se referindo sempre a câncer de pele e não a outros tipos de câncer, porque seria ainda mais absurda a alegação dele nesse sentido. Mas enfim, até aí vocês podem falar, mas não é tão ruim assim, ele está colocando apenas ele mesmo em risco e talvez uma ou outra pessoa. Essa uma ou outra pessoa muito provavelmente poderia vir a ser uma criança, poderia vir a ser uma outra pessoa com algum tipo de limitação ou em uma situação vulnerável que não pudesse fazer tomar os cuidados devidos, né? Enfim. Ninguém é obrigado a usar protetor de pele, mas se nós pudermos tomar certos cuidados com a nossa pele, nós podemos diminuir as chances de termos problemas como o câncer de pele. Existem vários fatores que vão levar ao surgimento de algum câncer. O nosso organismo produz células cancerígenas todos os dias. Se o nosso sistema imunológico estiver funcionando de uma forma adequada e não estivermos expostos a fatores ambientais, a substâncias cancerígenas e coisas do tipo, a nossa chance de vir a desenvolver um câncer é menor do que se estivermos expostos a essas coisas. Também temos que levar em conta fatores genéticos, enfim. Há toda uma questão complexa. Não se pode reduzir a causa do câncer a simplesmente protetores solar e ainda assim não apresentar nenhuma evidência disso. Cadê o artigo científico que demonstra essa relação de causa e efeito que ele alega? Não tem, né? Por que será? Mas não vamos nos estender muito aí, porque esse não é o pior. Eu já dei uma pitaquinha do pior, né? Do mesmo modo a AIDS, e é aí que o buraco fica mais embaixo. Quem usa o coquetel para combater AIDS está, pelo contrário, adquirindo AIDS. Uma coisa é ter o vírus da AIDS e outra é a manifestação da doença. A pessoa está sadia até o momento que descobre a doença, ou seja, na verdade o vírus, e começa a tomar o coquetel, aí está tomando AIDS por prescrição médica, ou seja, pegando AIDS, e morrendo também ao mesmo tempo. Também se sabe que uma das maneiras mais rápidas de se morrer de câncer é utilizar-se da quimioterapia. Pois é. Não é de se surpreender que uma pessoa que tenha crenças absurdas que envolvem sobrenatural, que envolvem ideias pseudocientíficas, e eu falo de sobrenatural porque ele fala logo no começo de espiritualidades,
de seres de luz e toda essa baboseira. E anticiência, vocês já viram que desde o começo ele fala coisas que vão contra o conhecimento científico. Questionar a ciência não é um problema. A ciência adora ser questionada. Questionamento faz parte do método científico. Na ciência, o questionamento de ideias é fundamental. É assim que nós aprendemos sobre o mundo natural e é assim que nos certificamos de que nós realmente temos conhecimento sobre. Porque epistemologicamente, conhecimento precisa ser verdadeiro e justificável. Você precisa demonstrar que aquilo é verdadeiro. Em ciência, nós fazemos isso com os seguintes elementos. O primeiro, a falseabilidade. Eu já tratei disso no canal e eu não vou me aprofundar no que é falseabilidade aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, comente e eu coloco nos comentários. Eu respondo, eu já fiz vídeo sobre isso, eu tento linkar o vídeo. Eu respondo por escrito também, não tem problema, eu respondo até sanar as dúvidas. Mas vamos seguir. Conhecimento científico necessariamente é testável e verificável de forma independente. Ciência, o conhecimento científico é corroborado por evidências. Porque para que algo seja considerado conhecimento em ciência, ele precisa passar por um critério rigorosíssimo. E por fim, em ciência, as teorias elas precisam ser capazes de fazer previsões com sucesso de forma consistente a respeito do assunto que elas estudam. Né? A teoria microbiana das doenças, ela só é uma teoria porque ela é capaz de ser explicada. Desculpa, eu me expressei mal. Ela é capaz de ser verificada. A explicação que ela nos fornece é testável. Você é capaz de dizer que um organismo que seja exposto a um patógeno, aquele patógeno vai provocar uma doença se aquele organismo não conseguir se defender. É simples. Mas esse pessoal se recusa a entender essas coisas, principalmente por causa de dois vieses cognitivos. O primeiro destes é o viés de confirmação. O viés de confirmação, ele faz com que a pessoa só aceite fontes que concordam com posições que ela já aceitou. E a pessoa descarta qualquer fonte que vá contra aquelas posições que ela já aceitou, mesmo quando existe corroboração para aquilo. É uma postura cínica em relação à realidade, ao conhecimento. Cinismo e ceticismo são coisas diferentes. A ciência está de braços abertos para o ceticismo. O ceticismo é parte do processo científico. Cinismo é anticientífico. Cinismo é rejeitar algo, mesmo quando esse algo é verificável, é testável, é corroborado por evidências. E o que ele tem aqui é justamente isso. São pessoas como ele que vão provocar uma piora na qualidade de vida dos demais ao redor. Seja de alguém aos cuidados dele mesmo ou da sociedade. Como assim da sociedade, Fábio? Vocês podem falar. Na questão da AIDS. Se este sujeito, em algum momento, ele contrair o vírus da AIDS, mesmo que ele saiba, que ele venha a ser informado de que ele é portador do vírus da AIDS, por causa das crenças dele, ele não vai se importar.
Porque para ele, a AIDS não é causada pelo vírus. A AIDS é, sei lá de onde ele acha que vem a AIDS. Quer dizer, ele sabe, eu sei de onde ele acha que vem. Que ele acha que vem do coquetel antiviral. O nível de asneira dele é tão grande que a minha mente apaga a asneira logo depois que eu leio. Desculpa, pessoal, é realmente frustrante ver alguém assim. Enfim. E a mesma questão com vacinas. Esse mesmo tipo de posição é o que nós vemos com os anti-vaxxers, o pessoal que é contra a vacinação. Eles se recusam a aceitar todas as evidências que refutam as crenças deles e eles se agarram a elas com um fanatismo de fazer inveja a ateístas. E alguns teístas abraçam esse tipo de ideia porque uma crença absurda leva a outra, né? Ninguém chega a esse nível épico de asneira de um dia para o outro. É uma asneira que vai sendo somada ao outro, a outra e a outra com o tempo até chegar nisso tudo. Muito provavelmente ele começou com a ideia de espiritualidade, que ele aceitava a ideia de que existe tal coisa como espiritualidade, seja da forma como ele define aí, sei lá, não é importante. E isso levou ele a aceitar alguma outra alegação, e como a ciência rejeita a alegação de espiritualidade e rejeita alguma outra alegação que ele venha a ter, então ele precisa rejeitar a ciência. E aí acaba nessa situação. E por rejeitar a ciência, ele rejeita a medicina, e aí nós temos essa confusão aí. Se esse sujeito em algum momento contrair AIDS, ele não vai se importar com usar preservativo, ele vai estar espalhando o vírus, porque para eles o vírus da AIDS não quer dizer nada. E é por isso, pessoal, que eu sempre digo que o meio termo entre o racional e a loucura ainda é loucura, ainda é insano. O meio termo entre a vacinação e a não vacinação, o não tratamento de alguma doença, seja o câncer, seja a AIDS ou qualquer outra coisa que a gente possa prevenir com uma vacina, o não tratamento ou a não prevenção ainda é loucura. Não existe um meio termo racional aí. Ou você abandona a razão e abraça a loucura, ou você se mantém racional. Não tem como. Bom, uma última coisa importante que eu preciso colocar para vocês é o videozinho que vocês estão vendo desde o começo no canto superior esquerdo da tela. Quer dizer, eu acho que vai estar no canto superior esquerdo. Enfim, eu espero que esteja lá, senão vai estar no canto direito. Às vezes o vídeo inverte, o YouTube inverte, enfim. Eu espero que não aconteça isso. Vamos lá. No vídeo que vocês estão vendo ali, com as células, o que está acontecendo são imagens que nós temos que foram gravadas em tempo real por pesquisadores franceses da Universidade de Paris, da Universidade de Descartes, que mostram o vírus da AIDS, ele está em verde, uma célula contaminada por ele também em verde, e ele se espalhando e contaminando uma outra célula do sistema imunológico. As células do sistema imunológico se... deixa eu ver... vocês vão ver o disparo ali do vírus. Ele sendo expelido pela célula numa sequência ali, né? Um jato de vírus praticamente. Vocês estão vendo ali uma célula do sistema imunológico em vermelho sendo contaminada. É fantástico isso, não? E refuta ele completamente. Mas ele não quer entender a teoria microbiana de doenças, porque
Se ele aceitar ciência, ele abandona a crença dele. E aí entramos também num último viés que muitas vezes as pessoas ficam presas, que é o viés dos custos irrecuperáveis. Esse é estudado tanto pela psicologia quanto pela economia, porque ele é principalmente aplicável na questão de investimentos financeiros, né? Mas aqui temos um investimento emocional da pessoa que acaba por moldar o comportamento dela. A pessoa acha que ela já dedicou demais de tempo, esforço, ou o que quer que seja, àquele comportamento, àquele investimento, aquele objeto, e ela se recusa a abandonar aquilo. Ela não consegue, mesmo sabendo do custo que ela está errada e do custo que aquilo implica, ela não consegue abandonar o que ela já investiu. Seja do ponto de vista da economia, em uma atividade comercial, econômica, ou do ponto de vista da psicologia, o investimento do indivíduo em algum curso de ação, né? Em algum sistema de crença, enfim. E isso é tudo que eu tenho para falar para vocês hoje, pessoal. Mais uma vez, me desculpem se eu estou soando um pouco mais irritado ou frustrado do que eu deveria ficar com essa coisa toda, porque eu tive que regravar tudo, enfim. E com isso eu me despeço de vocês com o usual vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!